Olá, hoje a gente vai falar sobre oração, mas não de um jeito superficial. Vamos mergulhar fundo no que realmente significa orar, usando como base uma reflexão do reverendo Pablo Wilhelms. Porque, vamos ser sinceros, orar é uma das coisas mais essenciais da fé e, ao mesmo tempo, uma das mais misteriosas, não é mesmo? Então, o nosso roteiro para entender isso melhor é o seguinte: a gente começa com um grande paradoxo da oração. Depois, vamos desconstruir umas ideias que talvez não ajudem muito. Aí, focamos no que é o coração de tudo, o relacionamento. Vamos ver como a oração funciona na prática e, por fim, como ter mais confiança na hora de orar. E isso já nos joga direto na pergunta de $1 milhão, né? Uma daquelas questões que com certeza todo mundo já se fez em algum momento. É o ponto de partida de toda essa conversa. O ponto de partida é justamente este versículo. Pensa bem, se o Pai Celestial já sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente pedir, por que pedir então? Parece um paradoxo, uma contradição. E é aqui que a nossa análise começa. Então, tá aí o nosso grande quebra-cabeça. Se Deus sabe de tudo, se Ele tem o controle de tudo, por que Ele nos mandaria orar? Qual é a lógica por trás disso? É uma pergunta profunda que a gente vai tentar desvendar juntos. Para a gente achar a resposta, primeiro a gente precisa limpar o terreno. Sabe? Tirar da frente algumas ideias meio equivocadas sobre para que serve a oração. Vamos começar entendendo o que a oração não é. O ponto crucial é este: oração não é um tipo de relatório diário para Deus. Não é como se a gente precisasse atualizar o Criador sobre o que está acontecendo aqui embaixo para ele poder governar o universo. Ele não precisa da nossa ajuda ou das nossas informações. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. De um lado, essa visão errada. A gente acha que precisa informar um Deus distante, impressionar um juiz, usar um monte de palavras complicadas. Do outro lado, a visão correta. A gente está falando com um pai amoroso, cultivando confiança, se aproximando com simplicidade. A maneira como enxergamos Deus muda radicalmente a nossa forma de orar. E aqui está a grande virada de chave. O propósito principal da oração não é dar instruções para Deus. É o contrário. É para nós sermos transformados. É nesse momento que o nosso coração se ajusta à vontade dele, que a gente se lembra que depende totalmente dele. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente chega no coração de tudo. Se a oração nos transforma, então o que ela é na sua essência mais pura? Jesus nos mostra que orar não é uma transação comercial, não é uma fórmula mágica, é uma conversa sincera, direta, com um pai que se importa de verdade. É o principal jeito de ter comunhão e de se alinhar com ele. E essa frase do devocional é simplesmente perfeita. A oração autêntica não nasce de uma obrigação ou do desespero. Ela nasce da confiança. É a coisa mais natural do mundo quando se tem um relacionamento. A gente fala porque confia. A parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano é a ilustração ideal disso. De um lado, o fariseu, cheio de si, basicamente lendo o próprio currículo para Deus, o foco era nele mesmo. Do outro, o publicano, que nem se atrevia a olhar para o céu, só pedia por misericórdia. O foco era totalmente em Deus. Essa é a oração que chega lá no céu. É a que nasce de um coração humilde, de um coração que reconhece que depende inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. Ok, entendemos que oração é relacionamento, mas como ela funciona na prática dentro do grande plano soberano de Deus? Qual é a mecânica por trás disso? E aqui vem um conceito fascinante. Deus escolheu usar meios para realizar as coisas. Assim como ele usa a chuva para fazer a terra produzir, ele escolheu usar a oração das pessoas como um dos principais meios para realizar a sua vontade no mundo. E podemos entender isso em 3 pontos que se conectam. Primeiro, a gente ora porque é uma ordem de Deus. Segundo, é o nosso canal de comunhão com o Pai. E terceiro, e isso é incrível, sim, a oração de fato muda as coisas, porque Deus determinou que seria assim. Essa imagem é muito poderosa. Orar é conectar o altar ao trono. O nosso altar, que representa as nossas preocupações, as nossas súplicas aqui na Terra, se conecta diretamente ao trono de Deus, ao centro de controle do universo. É uma linha direta. Beleza, depois de toda essa reflexão, como a gente pode trazer isso para a nossa vida? Como podemos nos aproximar do Pai com mais confiança na hora de orar? Aqui estão alguns pontos práticos. Orar com simplicidade e sinceridade, sem tentar impressionar. Lembrar sempre que Ele já sabe o que a gente precisa. Focar em cultivar essa confiança de pai e filho. E um ponto muito importante,
perseverar na fé, mesmo quando parece que não tem resposta. E claro, chegar sempre com humildade. E isso amarra tudo. No final das contas, o objetivo da oração não é tentar torcer o braço de Deus ou mudar o plano dele, é participar desse plano. É nos alinharmos com o que ele já está fazendo no mundo. E para a gente terminar, fica essa pergunta para reflexão. Nossa oração, ela tem parecido mais um relatório de atividades ou uma conversa de coração aberto? É um convite para a gente sair do monólogo e entrar num diálogo de verdade. Trocar a obrigação pelo relacionamento com o Pai que nos vê em secreto.